Olá a todos, este é o Oldwaycast, meu canal, eu sou o Carlos Borges e este é o Oldway News de número 17 e neste Oldway News eu quero fazer de um jeito um pouco diferente, eu vou ler o artigo do professor Flávio Gordon, o artigo que o professor Flávio Gordon escreveu para a Revista Oeste em defesa, entre parênteses, de um sósia da razão. Em defesa de um sósia da razão, Flávio Gordon, o professor, na edição 219 da Revista Oeste. Vamos rapidamente para a leitura. Embora não saiba reconhecer a existência de um sósia de Filipão, esse jornalista sabe reconhecer a inexistência de Deus. Duas citações. Primeira citação. Devemos, em primeiro lugar, tentar manifestar a verdade que a fé professa e a razão investiga, estabelecendo os argumentos demonstrativos e prováveis, de modo que a verdade possa ser confirmada e o adversário convencido. São Tomás de Aquino, Suma contra os Gentios, 1259 e 1265. Segunda citação, a ciência e a religião lutam juntas uma batalha constante, perpétua, incansável, contra o ceticismo e o dogmatismo, contra a descrença e a superstição. O fio condutor dessa luta vem do passado e estende-se para o futuro, em direção a Deus. Max Planck, Religião e Ciência, 1938. Em 19 de junho de 2014, em plena Copa do Mundo no Brasil, um jornalista de O Globo imaginou ter dado um furo de reportagem ao enviar para o jornal Carioca e também para a Folha de São Paulo uma matéria com o título Filipão sobre Neymar. Se tivéssemos 3 como ele, a Copa seria uma tranquilidade. O sujeito acreditava ter acabado de topar com o então técnico da seleção brasileira e o craque brasileiro na ponte aérea Rio-São Paulo. No avião, o jornalista sentou-se ao lado de Filipão e puxou a conversa, da qual extraiu o título da referida reportagem, que chegou a ficar no ar durante algum tempo até ser retirada e substituída por uma nota. Erramos. Filipão não falou com o colunista. Tratava-se, na realidade, de sósias de Filipão e de Neymar, e o jornalista não percebeu. Pois bem, o episódio poderia ter servido de lição de humildade baseada na percepção de que, conquanto os humanos sejamos criaturas racionais, nossa razão pode vir a nos trair, sobretudo num dia em que, pelos mais variados motivos, possa não estar muito afiada. Digo que o episódio poderia ter tido esta utilidade, mas não teve. Muito pelo contrário, eis que 10 anos depois do mostrengo jornalístico produzido pelo cochilo da razão humana, o mesmo sujeito anda por aí exaltando essa mesma razão, ostentando-a como um estandarte de guerra contra uma pretensa irracionalidade da fé religiosa. Espantoso! Como muitos leitores já devem ter recordado, o jornalista em questão é Mário Sérgio Conti. Em artigo do dia 24 de maio, publicado na Folha de São Paulo com o título Defender ateus é defender a razão, o sujeito, que não foi capaz de notar a diferença entre o original e a réplica de figuras públicas tão conhecidas, resolveu anunciar ao mundo uma descoberta sua. Está firme na cadeira? Então escuta esta.
Deus não existe. É uma invenção compensatória. Quando falta o que comer e vestir, onde amar e trabalhar em paz, alguns compatriotas recorrem à entidade que seria capaz, se não de prover suas carências, de ao menos servir de consolo. Sim, embora não saiba reconhecer a existência de um sósia de Filipão, Conti sabe reconhecer a inexistência de Deus. Passa da comédia pastelão à metafísica com toda a naturalidade. Imaginem a que grau de iluminação não terá chegado daqui a mais 10 anos. Do início ao fim, o artigo de Conti passa uma impressão de extemporaneidade de natureza quase cômica, como se estivesse diante de uma espécie de Dom Quixote, como se estivéssemos diante de uma espécie de Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento da onipresença religiosa, tal qual um ateu durante a Idade Média. Assim como demorou a discernir o falso Filipão, Conti parece ter se atrasado e perdido o bonde da história, pois já refluiu a grande onda do novo ateísmo militante, surgida nos inícios dos anos 2000, e esse seu belicismo antirreligioso soa muito cringe. De fato, no momento em que até mesmo um tipo como o biólogo Richard Dawkins, fundador do novo ateísmo militante no início dos anos 2000, se reconhece como um cristão cultural, e que mesmo um lugar insuspeito como a Finlândia experimenta surpreendente aumento da religiosidade entre os jovens, nosso cavaleiro de triste figura e ar blasé celebra a avançada secularização escandinava e profetiza: um dia, Meca, o Muro das Lamentações, o Vaticano, e aqui o Santuário de Aparecida e o Templo de Salomão, no Brás, só atrairão admiradores do engenho humano e não crentes no além. Ora, essa profecia vem sendo feita no Ocidente há ao menos desde o século XVIII. E até agora a utopia ateísta não se concretizou. Aliás, foi justamente uma decepção com o fracasso das assim chamadas teorias da secularização formuladas por pensadores como Feuerbach, Marx e Freud, os quais previram, equivocadamente hoje se pode dizer, o fim do sentimento religioso à medida em que a ciência e a técnica progredissem, que deu origem ao neo-ateísmo de Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e o recém-falecido Daniel Dennett, que fundaram um movimento por muitos chamados de ateísmo fundamentalista e até mesmo ateísmo evangélico. A ingênua fé cientificista dos séculos XVIII e XIX, segundo a qual a ciência poria fim ao sentimento religioso da humanidade, foi manifesta, por exemplo, pelo iluminista Barão de Holbach, que escreveu O Sistema da Natureza, aspas, se a ignorância sobre a natureza pariu os deuses, o conhecimento da natureza tende a destruí-los. Assim que o homem se torna esclarecido, os seus poderes aumentam, bem como os seus recursos, em paralelo ao aumento do conhecimento, as ciências, as artes e a indústria fornecem-lhe auxílio, a experiência encoraja o progresso. Quando devidamente instruído, o homem deixa de ser supersticioso, fecha aspas. Essa mesma crença era partilhada pela maioria dos darwinistas sociais do século seguinte, dentre eles um dos mais famosos e infames, Adolf Hitler,
Em certa ocasião, quando planejava um grande observatório e um planetário na cidade de Linz, na Áustria, o líder nazista explicou o projeto numa linguagem tipicamente iluminista, citado por Alan Bullock em Hitler, A Study in Tyranny, um estudo na tirania, tradução livre. Milhares de turistas farão uma peregrinação ali aos domingos, terão acesso à grandeza do nosso universo. O frontão triangular terá este mote: os céus proclamam a glória da eternidade. Será nossa maneira de dar aos homens um espírito religioso, de ensinar-lhes a humildade, mas sem sacerdotes. Para Ptolomeu, a Terra era o centro do mundo. Isso mudou com Copérnico. Hoje sabemos que nosso sistema solar é apenas um sistema solar entre outros muitos. O que poderíamos fazer melhor do que permitir ao maior número possível de pessoas ficar a par dessas maravilhas? Ponde um pequeno telescópio numa vila e destruireis um mundo de superstições. Fecha aspas. Conti é um ateu do tipo suscetível e enfesadinho, daqueles que se ofendem profundamente ao presenciar a oração do Pai Nosso em público. Irritado com a passividade e o pacifismo da minoria de ateus brasileiros, que supostamente aceitam de cabeça baixa a horrenda opressão imposta por uma teocracia, o racionalista sazonal ataca o cerne de seu incômodo, o nervo ciático metafísico que vive a lhe infundir dores terríveis. E, claro está, não poderia deixar de patriar o clique preferido de 9 entre 10 integrantes que as províncias das redações, o do Estado laico. Nas palavras de Conti, os 8% de descrentes são uma minoria pacífica e passiva. Aceita de cabeça baixa que as instituições e meios de comunicação, a cultura e as artes os discriminem e façam propaganda de crendices continuamente. Entra-se no plenário do STF e se topa com uma imagem de um homem xangue, sangrando de troncos transversais. A mesma figura de mau gosto adorna o gabinete do presidente da República. É um abuso. Obviamente, Conti não sabe que, em vez de anátema, a imagem de Jesus Cristo crucificado, o próprio conceito de laicidade é indubitavelmente uma criação cristã que não existia antes do cristianismo e que ainda hoje não se mantém fora dessa matriz civilizacional. Para compreendê-lo, seria preciso exigir de um jornalista brasileiro que ele tivesse um horizonte de consciência histórica minimamente ampliado, o que raramente é o caso. A fim de dimensionar o impacto da novidade que o cristianismo trouxe ao mundo pagão, bastaria consultar a literatura greco-romana sobre o assunto. No século II d.C., por exemplo, o filósofo grego Celso publicou sobre a verdadeira doutrina um dos primeiros tratados formais contra o cristianismo de que se tem notícia. Embora o texto original tenha se perdido, conhecemos algo de seu argumento através da refutação que lhe dedicou Orígenes de Alexandria na sua obra Contra Celso. Para os gregos e romanos do período clássico, os deuses a serem adorados eram deuses de Estado, das cidades ou das famílias, e as religiões clássicas eram, portanto, religiões políticas. Como se recusavam a adorar esses deuses estatais, e uma vez que não reconheciam a divindade do imperador, os cristãos eram tidos por antissociais e ímpios. Para escândalo de Celso e seus contemporâneos, o Deus dos cristãos era não apenas estrangeiro, como transcendente
as coisas de César. Isso era um desafio frontal à visão de mundo clássica. No clássico A Cidade Antiga, de 1864, o célebre historiador Fustel de Coulanges descreve com maestria o significado da emergência do cristianismo no contexto cultural pagão. Por toda parte, na primeira idade da humanidade, se havia concebido a divindade como pertencendo especialmente a uma raça. Os judeus acreditavam no Deus dos judeus, os atenienses na Palas ateniense, os romanos no Júpiter capitolino. No que respeita ao governo do Estado, podemos dizer que o cristianismo o transformou em essência, precisamente porque não se ocupou dele. Nos velhos tempos, a religião e o Estado formavam um todo. Jesus Cristo ensina que seu reino não é deste mundo, separa a religião do governo, fecha aspas. Mais de um século depois, outro grande intelectual francês, o medievalista Jacques Le Goff, um ateu em geral bastante crítico à Igreja Católica, admitiu em entrevista ao jornal argentino La Nación a origem cristã da noção de laicidade. Não é preciso ser um crente fervoroso para tratar bem da igreja, para falar bem da igreja. Também sou um partidário convicto do laicismo, princípio admirável, estabelecido pelo próprio Jesus quando disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aqueles que falam em obscurantismo não compreenderam nada. Essa é uma ideia falsa, legado dos séculos das luzes e dos românticos. A era moderna nasceu no medievo. Mas a laicidade cristã não é sui generis apenas de uma perspectiva histórica e passada, senão também geográfica e contemporânea. Como observa o islamólogo Bernard Lewis, a linguagem política do Islã, aspas, quando nós no Ocidente usamos a palavra Islã e islâmico, tendemos a cometer um erro natural, pressupondo que a religião tem para os muçulmanos o mesmo sentido que tem para o mundo ocidental, a saber, um compartimento da vida reservado a certas questões, separado ou ao menos separável de outros compartimentos equivalentes. Não é assim que funciona no islamismo. A distinção entre igreja e Estado, tão profundamente enraizada na cristandade, simplesmente não existe no Islã. No árabe clássico, bem como em outros idiomas que dele herdaram seu vocábulo político e intelectual, não há um par de termos que corresponda a espiritual e temporal, leigo e eclesiástico, ou religioso e secular. Não há ali algum equivalente à palavra laicidade, uma expressão sem sentido no contexto islâmico, fecha aspas. Mas, em seguida ao faniquito anticlerical que o impede de compreender a religião católica como fundadora do princípio de laicidade, que ele diz reverenciar, o entrevistador de sósias dá uma explicação para a origem da religião tão pueril, mas tão pueril que os ateus mais inteligentes provavelmente sentiriam diante do artigo o mesmo que o filósofo ateu Michael Ruse sentiu durante o best-seller de Dawkins. Aspas, Deus, um delírio, me fez ter vergonha de ser ateu, fecha as aspas. Reproduzindo uma versão paraguaia das já intelectualmente indigentes teorias da religião de Marx e Freud, ambas, por sua vez, oriundas de Feuerbach, diz o recém-egresso do supletivo em Religião Comparada, aspas, a ideia de Deus persiste porque na sociedade de consumo bilhões não consomem. As religiões cumprem nela a função de dar um alívio imaginário a quem não tem nada na vida real e material.
Uau! Com essas noções subginasianas na cabeça, Conti celebra os iluministas por, segundo ele, terem apostado na razão contra os mitos, uma interpretação que pessoas acima dos 15 anos já não deveriam repetir sem corar. Mas ele também não sabe, e há muitas coisas que ele não sabe, que, como afirma o filósofo Alfred North Whitehead, em A Ciência e o Mundo Moderno, aspas, a ciência moderna tem sua origem na teologia medieval, sobretudo na ideia da racionalidade de Deus e a consequente racionalidade da criação. No livro Os Primórdios da Ciência Ocidental, de 1992, o historiador da ciência David Lindbergh diz que, aspas, os mestres da Idade Média criaram uma ampla tradição intelectual sem a qual o subsequente progresso na filosofia natural teria sido inconcebível. Uma avaliação compartilhada também pelo historiador de ciência Edward Grant, aspas, o que foi que tornou possível a civilização ocidental desenvolver a ciência e as ciências sociais de um modo que nenhuma outra civilização havia conseguido até então. Estou convencido de que a resposta está no penetrante e profundamente arraigado espírito de pesquisa que teve início na Idade Média, como consequência natural da ênfase posta na razão. Com exceção das verdades reveladas, a razão era entronizada nas universidades medievais como arbítrio decisivo para a maior parte dos debates e controvérsias intelectuais. Os estudantes, imersos em um ambiente universitário, consideravam muito natural empregar a razão para pesquisar as áreas do conhecimento que não haviam sido consideradas seriamente. Fecha aspas. Quando, portanto, Mário Sérgio Conti diz defender a razão, só consigo pensar no que escreveu Mircea Eliade em O Sagrado e o Profano, abre aspas. A maioria dos homens sem religião partilha ainda de pseudo-religiões e mitologias degradadas, fecha aspas. Daí que, antes de se lançar em sua quixotesca cruzada antirreligiosa, ele devesse se certificar se o que defende é mesmo a razão ou apenas um sósia. Este é o Old Waycast, eu sou o Carlos Borges, obrigado a todos e tchau!